Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu novo vídeo aqui no canal e hoje eu vou contar para vocês como que eu cresci na carreira, de RH, de recepcionista a líder de RH. Para te inspirar, você que está começando nessa área, que quer saber qual caminho, o que a gente pode fazer para crescer na carreira, que precisa de dicas aí para entender, como lidar com algumas situações que acontecem, como aproveitar as oportunidades que surgem e como criar algumas oportunidades no meio corporativo. Se você ainda não me conhece, meu nome é Gabriela Reis, eu sou gestora de RH, sou formada em Gestão de Recursos Humanos, tenho uma pós-graduação em Gestão de RH e Desenvolvimento de Equipes, e hoje eu atuo como orientadora de profissionais de RH em início de carreira e auxilio profissionais de todas as áreas na recolocação e desenvolvimento profissional. Na área de RH, especificamente atuando de forma estratégica no RH, eu tenho 6 anos de experiência. Mas a minha experiência, eu entrei no mercado há um pouquinho de tempo atrás, são quase 13 anos aí de experiência na área administrativa de uma forma geral. E nesse vídeo eu quero contar para você como que foi a minha trajetória, degrau a degrau, como que eu comecei como recepcionista e saí do meu último cargo, de uma empresa no ano de 2020 como líder de RH. Eu acho muito importante contar a minha história para que vocês percebam que é sim possível você começar uma carreira no RH mesmo que você não tenha experiência. O estágio, ele não vai ser a única porta de entrada. A área administrativa é uma excelente porta para quem está começando. E eu contando a minha história é importante também para que vocês percebam que a carreira de RH ela não é uma carreira meteórica, que a gente sai da faculdade e já vira um líder de RH, um gestor de RH. Isso só acontece se a pessoa já tiver uma experiência prévia. Dificilmente, uma pessoa que saiu da faculdade e não tem experiência nenhuma, ela vai conseguir um cargo de liderança em RH. Para trabalhar com RH precisa de experiência. E você consegue essa experiência de várias formas. E a área administrativa é uma excelente forma de conseguir experiência para o RH. E eu vou te mostrar isso, vou te provar isso através da minha própria experiência, da minha própria trajetória. A minha primeira experiência formal foi como recepcionista em uma empresa de telemarketing. Antes disso, eu tinha trabalhado durante 20 dias na empresa da família do meu pai, isso merece um vídeo depois, e também trabalhava com a minha mãe ali, ajudando ela ali no dia a dia, numa loja de roupas que ela tinha. Eu fazia serviços de banco, atendia telefone, atendia algum cliente que chegava, mas era uma experiência bem informal, bem pequena, mas ela me ajudou muito a conseguir essa nova oportunidade como recepcionista nessa empresa. Quando eu entrei nessa empresa, a pessoa responsável pelo setor, ela falou comigo assim, olha, você traz um livro, traz alguma coisa, porque aqui você vai só atender telefone, não vai ter mais nada para você fazer, você só vai ter que atender o telefone e não pode deixar de tocar muito tempo, então, enquanto ele não tá tocando, você faz outras coisas. E aí eu levei alguns livros, e nos primeiros dias, obviamente, eu fiquei lendo, eu li acho que uns 5 livros durante uma semana, assim. Era muito ocioso, gente, era desesperador de tão ocioso que era. Na época eu tinha 18 anos, e aquilo tava me deixando entediada, sabe? Mesmo eu lendo livros e tudo mais, aquilo não tava legal pra mim. E aí eu comecei a andar pela empresa pedindo coisas pra fazer. E foi aí que eu comecei a perceber que tinha muita gente sobrecarregada, eu comecei a achar aquilo muito injusto, eu falava, caramba, eu tô aqui à toa lendo livro e tem um monte de gente sobrecarregada, vou ajudar essas pessoas. E aí eu comecei a ajudar a diretora financeira, fazendo coisas básicas, às vezes organizar uma nota fiscal, guardar a nota fiscal num arquivo, comecei a ajudar nessas pequenas coisinhas, sabe, coisinhas que tomam muito tempo, mas precisam ser feitas, e aí eu comecei a pegar tudo pra mim. Eu comecei a ajudar muito também a pessoa do RH. E essa pessoa do RH, a gerente do RH, ela tinha muitas atividades, tinha uma rotatividade muito grande, telemarketing, vocês sabem que tem uma rotatividade grande, então toda semana tinha muito processo seletivo. Nessa época, gente, eu nem imaginava, nem sabia o que era RH. Mas eu ajudava ela a dar feedback para candidatos, e aí eu fui fazendo algumas coisas e ela foi me dando outras. Depois eu comecei a ajudar na triagem de currículos, depois eu comecei a ajudar nos processos de entrevista, de dinâmica, e tudo isso aconteceu pelo meu primeiro passo, porque se eu tivesse ficado na recepção só atendendo o telefone quando ele tocava e lendo os meus livrinhos nas horas vagas, talvez eu estivesse lá até hoje. E é isso que eu deixo como primeira dica, primeira reflexão para você que está começando no RH ou em qualquer outra área. Não foque só no que é seu, tá?
olhe à sua volta e veja quem está sobrecarregado e como você pode ajudar. Não pense que a responsabilidade dele, deixa ele que tem que fazer, ele que se vire. Eu sei que tem muita gente que tem esse pensamento e tem muita gente que pensa assim, cara, eu tô ganhando pra isso, eu vou fazer só isso e pronto. Só que esse tipo de pensamento não te faz crescer, tá? Algumas pessoas podem até achar certo, né? Falar, tô recebendo pra isso, a pessoa me avisou que eu ia ter tempo ocioso, então não tem problema nenhum eu ficar ociosa. Ok, não teria problema nenhum eu estar ociosa. Só que esse comportamento não me faria crescer, tá? Provavelmente eu estaria lá até hoje ou em algum outro emprego que eu não me visse crescendo. Então essa coisa de você olhar à sua volta e ajudar outras pessoas, outros gestores, outros colegas, vai te proporcionar muita experiência e muito conhecimento. Essas experiências que você adquire, você usa em outra empresa quando você for se candidatar a uma outra empresa. Todas as experiências que eu adquiri nessa primeira empresa, eu coloquei no meu currículo e consegui uma outra oportunidade numa outra empresa também como recepcionista. Seguindo a mesma lógica, né, que eu segui na minha primeira oportunidade, eu ficava observando tudo e queria ajudar todo mundo, né, em todos os setores. Mas nessa oportunidade, nessa empresa, eu tinha muitas atividades, então raramente eu tinha um tempo vago. Mas quando eu tinha, a minha pessoa mais próxima era a pessoa do RH. Porque em muitas empresas, principalmente empresas pequenas, ou o RH é um braço do administrativo ou o administrativo é um braço do RH. Então eu ajudava muito ela com banco de horas, com pagamento de benefícios, enfim, ajudava bastante nesse sentido. Mas eu tinha muitas outras atividades para fazer. Eu era bastante proativa e todos os gerentes me acionavam para auxiliar em alguma questão. Vendo essa minha proatividade, meu diretor me fez uma proposta. Ele me falou, Gabriela, você quer assumir o administrativo, como assistente administrativo? Você vai incorporar aí algumas novas atividades, como emissão de nota fiscal, ajudar lá na logística, mas a gente não vai mudar nem o seu salário e nem a sua função, para fazer um teste. Se você passar nesse teste, se você gostar, a empresa gostar, a gente muda a sua função. Você quer? Eu falei, claro, né? Ele falou, você não quer um tempo para pensar? Eu falei, não. Se eu vou ter oportunidade de aprender, claro que eu quero. E aí eu comecei a atuar como assistente administrativo, emitindo notas fiscais, conferindo pedidos ali na logística, e eu comecei a perceber que tinham muitos erros nesse setor. Erro de nota fiscal, erro de pedido, sempre tinha um cliente reclamando que o pedido foi errado, foi faltando alguma coisa, foi coisa a mais, enfim, tinham muitos erros mesmo. E aí eu falei, cara, vamos fazer uma competição aqui, vamos ver quanto tempo que a gente consegue ficar sem errar. E aí eu fiz isso assim, bem despretensiosa, né? Coloquei uma plaquinha e comecei a incentivar, a engajar o pessoal a trabalhar sem erros. E eles compraram a ideia e começou a ser uma competição legal mesmo. Eles começaram a competir entre eles, quem errava menos e quem que seria ali o responsável, né, por perder ali a contagem. O gerente comercial viu isso, achou legal, viu que o pessoal estava engajado, viu que os erros tinham diminuído e decidiu melhorar ainda mais essa ideia. Ele começou a premiar as pessoas com grana mesmo, dependendo das metas que a gente atingia. Então essa provavelmente foi aí a minha primeira ação de engajamento, eu sem nem saber o que era RH. E aqui fica uma dica muito importante, que muitas vezes você vai fazer coisas que à primeira vista podem não estar diretamente ligadas à sua área de atuação ou ao RH que você quer atuar ou à área que você quer fazer a sua transição de carreira. Mas é fundamental você olhar o cenário completo para você perceber quais são as habilidades transferíveis, ou seja, o que você usa numa área que você pode usar em outra. Meu diretor tinha me pedido aí 3 meses para fazer essa avaliação e pouco tempo antes de fechar esse prazo ele me fez uma outra proposta de assumir o financeiro. Quando eu entrei, né, no financeiro, quando eu comecei a pegar o financeiro mesmo, eu vi um número alto de clientes inadimplentes e aquilo começou a me incomodar. Eu via muita gente com pagamento atrasado e eu comecei a organizar aquele pagamento e criei o que seria e o que eu vim a descobrir depois, que foi o meu primeiro relatório gerencial. Eu criei um relatório onde eu colocava basicamente a quantidade de vendas que a gente teve até então, a quantidade de pagamentos e o percentual ali de inadimplência, né, que a gente não tinha recebido. E comparava semana a semana e apresentava isso para o meu diretor. A gente começou depois a colocar metas, né, e incluímos aí processos de cobrança, negociação, para tentar diminuir o índice de inadimplência. Mas esse foi meu primeiro relatório gerencial que eu criei.
E eu nem sabia o que era um relatório gerencial, eu descobri depois que eu criei. Então, fica aqui uma dica muito importante para vocês. Não esperem alguém te pedir alguma coisa para você fazer. Se você viu ali que tem algo a ser resolvido, pegue e faça. Às vezes, nem a pessoa, nem o gestor, nem o diretor da empresa tá tendo tempo de pensar ou sabe que aquilo vai ser importante ou interessante para a empresa. Então, você vendo ali que tem algo para ser resolvido, algo a ser melhorado, faça. Depois que eu saí dessa empresa, né, eu fui trabalhar em uma outra empresa e a minha experiência na área administrativa financeira ajudou muito, porque nessa empresa eu já comecei como assistente administrativo e eu iria pegar também o financeiro. Acabou que eu nunca peguei o financeiro, por outros motivos aí, que também às vezes cabe um vídeo sobre isso, mas depois que eu saí dessa empresa, eu fui trabalhar em uma outra organização e a minha experiência na área financeira ajudou muito, porque nessa empresa que eu estava entrando agora, eu iria pegar o administrativo e o financeiro. E a formação que eu tinha, formação na época em gestão comercial, também ajudou muito, porque eu ia me reportar ao gerente financeiro e ao gerente administrativo. Mais uma vez, eu tinha muito tempo livre, e aquilo começou a me incomodar, eu ficava dobrando instrução de uso, né, a maior parte do meu tempo, e eu ficava me sentindo uma inútil. E aí eu falei, vou fazer o que eu sempre fiz, né, vou andar a empresa toda para procurar aí atividades para eu poder fazer. E com isso eu conheci muito o processo da empresa, né, conheci como que as coisas funcionavam, fiz praticamente um job rotation. Cada dia eu estava num setor diferente. Claro, todas essas atividades, essas ações que eu fazia, os meus diretores, os meus gerentes me autorizavam, né? Vou ajudar alguém que está precisando. Meu serviço está todo em dia, não tem pendência nenhuma. Antes de buscar coisas novas, eu sempre deixava o meu, assim, perfeito, sem nenhuma falha, sem nenhum erro. E nessas andanças aí, né, eu comecei a conhecer muito os processos de produção, de logística e ajudava muito as pessoas. E assim, as pessoas adoravam, né, porque sempre tinha um braço ali a mais para poder ajudar. Mas teve um dia que foi ócio total e ninguém tava precisando da minha ajuda. Tava todo mundo super parado, assim, era uma época de final de ano. E ninguém tava produzindo nada, tava todo mundo parado, tinha gente fazendo balanço e assim, não tem nada para fazer. E aí eu falei, vou analisar aqui algumas coisas, vou estudar aqui qual que é o comportamento dos clientes, qual estado compra mais, né? Comecei a estudar, falei, vou fazer um relatório disso aqui. E comecei a estudar e fiz um relatório e apresentei para o meu gerente. Meu gerente fez pouco caso daquilo, falou, legal. E não deu muita bola, mas o negócio tinha ficado tão bom, na minha opinião, que eu falei, cara, eu preciso mostrar isso para alguém. E aí eu fui na garantia da qualidade, que cuida de processos, de relatórios, de indicadores de desempenho, e apresentei para essa moça, né, que eu considero que foi a minha primeira mentora aí, profissional. Ela nem sabe disso, né, mas assim, ela foi a minha mentora durante vários processos, e ela me falou, nossa, ficou muito legal, muito bom, você precisa apresentar isso para a direção. E ela é tão cara de pau quanto eu, né, eu acho assim, cara de pauzice também às vezes a gente precisa ter para crescer, né? A gente precisa ser ousado, a gente precisa ir pra frente, a gente precisa perder vergonha, a gente precisa falar o que a gente tá pensando, o que a gente quer. A gente tem que ir lá e fazer, e falar e mostrar o que a gente fez. Claro, sem quebrar a hierarquia, né? E aí a gente conversou com o meu gestor, ele falou, não, beleza, pode apresentar, vamos ver o que ele acha, né? E aí eu apresentei na reunião, eu apresentando pro diretor da empresa, eu nunca tinha conversado com o diretor da empresa, mas foi assim, a oportunidade que ele teve e que eu tive também, né, de mostrar para ele que existia uma pessoa ali, né, eu tinha um trabalho a fazer, eu tinha feito um trabalho legal, mas a única coisa que ele me falou foi, não tem nome nos estados no mapa aqui que você criou. Então assim, eu poderia ter desanimado, desistido, falado que, essa empresa não me valoriza e ninguém me valoriza, também não vou fazer mais nada. Ao contrário, aquilo me deu mais força ainda. Eu melhorei ainda mais o meu processo, né, o meu relatório, coloquei os nomes nos estados, igual ele tinha me pedido, e mandei para ele. E aí ele adorou, falou, nossa, ficou muito legal, muito bom, coloca na pauta aí para toda semana a gente falar sobre esse relatório, para o seu gestor apresentar esse relatório. Então eu fazia o relatório, meu gerente, apresentava esse relatório, mas assim, era claro, ele não falava que era ele que fazia, ele deixava claro que era eu que fazia, eu só não apresentava, porque essa reunião era só de gestores e diretores. Mas pouco tempo depois eu comecei a participar dessas reuniões também.
E como esse relatório era muito bom, era no Excel, era uma coisa assim bem bonita, sabe? Bem vistosa. E eu pesquisava tudo no Google, sabe? Como que faz essa fórmula, como que calcula esse dado. As pessoas começaram a me procurar para eu ajudar na criação dos relatórios da área delas, né? E como eu já tinha andado na empresa há algum tempo atrás, eu já conhecia tudo, né? Então tinha essa vantagem, eu já sabia muito sobre os processos, já sabia como que as coisas funcionavam ali mais ou menos. E aí eu ajudava, né? Eu criei praticamente todos os indicadores de desempenho dessa empresa em todas as áreas. Nessa mesma época, aquela pessoa, né, aquela moça lá, que era minha mentora, né, que me ajudou a ir apresentar o meu primeiro relatório para o diretor da empresa, perdeu a assistente dela pediu demissão. E aí eu fui lá e me propus ajudar, que eu sabia que iam contratar alguém. E eu falei, cara, não podem contratar ninguém, tem que ser eu. Eu que vou ocupar esse lugar. E aí eu fui lá e já comecei a ajudar, já cheguei lá falando, olha, eu sei que você tá sobrecarregada, que você perdeu o seu braço direito, me passa aí tudo o que você precisa fazer, que eu vou fazer, eu estou tranquila. E eu comecei a criar a minha nova rotina incorporando essas atividades. Então assim, não teve mudança de função, não teve mudança de salário. Mas foi aí que me abriu uma porta gigantesca, que foi a porta do RH, que eu não esqueço nunca, que se não fosse isso, eu não teria entrado de fato no RH, eu não teria aprendido cada vez mais e não teria trilhado a minha carreira da forma como foi trilhada até agora. Lá a gente tinha muito contato com a ISO, né? Então a gente precisava criar processos e procedimentos para atendimento à ISO. E um dos processos que precisavam ser criados do zero eram os processos de RH, principalmente treinamento e desenvolvimento. E eu estruturei todos com base na ISO e com base também nas minhas pesquisas no Google e com base nos cursos que eu estava fazendo em paralelo. Pouco tempo depois, a direção da empresa passou a me pagar uma bonificação, um salário à parte, né? Porque eles viram que eu realmente estava apresentando resultado e viram que se a gente não tivesse esses processos descritos, né, conforme a ISO exigia, a gente poderia perder até a nossa certificação. Eu comecei a gostar demais de desenhar processos, procedimentos, mapas, que eu comecei a ajudar inclusive outras empresas, clientes, né, às vezes conhecidos, na implantação desses processos e também como voluntário. Nessa fase da minha carreira eu coloquei o pé no acelerador. Eu queria recuperar todo o tempo perdido até então e comecei a fazer faculdade, fiz pós-graduação, trabalhos voluntários, fiz consultoria em outras empresas, fiz benchmarking em outras empresas para entender como que elas faziam o RH e como que a gente poderia implantar esse RH na empresa. Então assim, foram anos, né, foram 4 anos especificamente que eu coloquei o pé no acelerador e me desenvolvi absurdamente depois de ter passado por todas essas outras experiências e oportunidades que eu tinha passado até então. Nessa empresa ainda eu assumi a coordenação, né, de um setor que eu tinha criado e montei a minha primeira equipe e comecei a melhorar os processos. Saí dessa empresa como coordenadora administrativa e, claro, meu currículo já estava bem mais recheado, né, do que estava alguns anos atrás. E foi aí que eu voltei ao mercado, o líder de RH em uma outra empresa para estruturar o RH do zero. Foi aí que a gente desenhou processos de recrutamento e seleção, de treinamento e desenvolvimento, de universidade corporativa, mapa de competências, a descrição dos cargos, né, que seria ali um insumo para o plano de cargos e salários. Estruturamos ali pesquisa de clima, avaliação de desempenho. Foram 10 anos em um que eu vivi nessa empresa, porque a gente teve que realmente começar a implantar o RH do zero. Aprendi bastante nessa empresa implantando novos processos, criando novos processos e melhorando os que já existiam. Bom, com essa trajetória vocês veem que a carreira de RH ela não é meteórica e a gente precisa realmente aprender a cada dia, errar e aprender com os nossos erros e melhorar cada dia mais. A gente precisa fazer mais do que é solicitado, a gente precisa ser proativo, a gente precisa enxergar o todo. Nessa minha trajetória, eu consigo destacar algumas competências que são fundamentais para qualquer profissional da área de RH. A primeira delas é a visão sistêmica, ou seja, em todas as empresas onde eu trabalhei, eu sempre busquei conhecer o todo, não só o lugar onde eu estava, a minha posição enquanto cargo, mas sim a minha empresa como um todo. Eu sempre me preocupei em entender como que o processo funciona, como que o processo se dá,
onde que é o início, o meio e o fim, quais são os impactos daquela empresa na sociedade. Uma coisa que eu me recordo muito é que nessa última empresa onde eu trabalhei, nas minhas reuniões com o meu diretor, eu perguntei o porquê do nome da empresa. E ele se surpreendeu, porque ele falou, tem pessoas que trabalham aqui há 20 anos e elas nunca me perguntaram isso. E é importante a gente saber a história da empresa, né? Por que do nome da empresa? Tem uma história por trás, tem um motivo por trás disso, né? Qual que é o motivo que está por trás da escolha de um nome? Então são pequenas coisas que a gente pode, pequenos comportamentos que a gente tem que demonstram ali o nosso interesse em conhecer o todo e não simplesmente fazer o nosso. A segunda competência que eu destaco é a criatividade. Você precisa ser criativo para criar coisas antes que as pessoas te peçam. Então percebam que eu criei relatórios, eu criei indicadores sem as pessoas me pedirem. Eu comecei a analisar os dados que estavam chegando para mim e criei relatórios. Mas aí as pessoas me falam, mas e se a empresa não usar isso? Vai ser perda de tempo, né? Só vai ser perda de tempo se for uma coisa inútil mesmo, que ninguém tira nenhuma informação disso e você deixou de fazer algo importante para fazer alguma coisa inútil, ou se você não aprendeu nada com aquilo. Então, em todos os relatórios que eu criei, mesmo sem ninguém me pedir, eu aprendi a mexer no Excel, eu aprendi sobre fórmula, eu aprendi a ter análise crítica, até a entender como que o processo funciona. Então isso com certeza não foi perda de tempo, mesmo se a empresa não usasse. Inclusive já teve muita coisa que eu criei que as empresas não usaram, mas eu aprendi muito com aquilo. E a terceira competência que eu destaco é a cara de pausice. A gente precisa ser cara de pau sim, a gente precisa ser ousado, a gente precisa botar a nossa cara, a gente precisa falar o que a gente pensa, a gente precisa falar o que a gente está achando, a gente precisa se posicionar, claro, com respeito, né? Nunca perdendo ali a nossa essência e nunca perdendo o respeito, né, aos nossos colegas, aos nossos pares, aos nossos diretores e gerentes. Mas a gente precisa sim ser um pouquinho cara de pau para fazer o que ninguém pediu, para fazer o que nunca ninguém fez, para se apresentar numa reunião morrendo de vergonha, para ministrar o seu primeiro treinamento, mesmo que você não esteja 100% preparado. Então é isso que eu chamo de cara de pausice, né? Que na verdade é você ser ousado aí, sair da sua casinha e pensar fora da caixinha. Esse foi um vídeo bem diferente que eu gravei aqui, não é um vídeo técnico, é um vídeo realmente contando a minha história. E eu acho fundamental a gente contar essas histórias para vocês verem que é sim possível construir uma carreira do zero. É sim possível construir uma carreira no RH começando pela área administrativa e não só pelo estágio. E é sim possível você crescer na sua carreira, mesmo trabalhando em empresas pequenas. Você precisa aproveitar as oportunidades que aparecem e criar as oportunidades quando elas não surgem. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não conhece o meu Instagram é o @passanoRH.oficial, onde eu deixo dicas, conteúdos sobre carreira e desenvolvimento pessoal e profissional, principalmente e especialmente para profissionais da área de RH que estão iniciando. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!